Falei, rapaziada, eu tô trazendo esse vídeo mais pra fazer um desabafo, falar sobre a questão do vício nos jogos. Cara, eu queria falar sobre essa questão. E eu queria falar que tipo assim, eu tenho uma certa angústia sobre essa questão de jogo, de ter passado a minha adolescência e também uma boa parte da minha vida adulta já também, a partir dos 18 para até os 21, 22 também. Cara, eu passava o dia inteiro jogando, velho. Eu não tinha eu não tinha tempo pra parar. Eu começava de manhã e terminava de jogar umas 9 horas, 10 horas. Eu ia até além, talvez até as meia-noite, uma da manhã. E cara, e basicamente isso me atrapalhou de uma maneira tão grande que afetou totalmente a minha questão da meu desenvolvimento social, sabe, de interação com as pessoas. Engraçado que nessa questão aí eu lembro que quando eu ficava jogando, né, e a força meio que acabava, né, caía, né, então, no caso, hum, meu tio morava na casa do lado, né, e engraçado que acabava a força, quando eu acabava a força eu ia pra rua, né, ficava lá esperando a força voltar. Aí quando ele me via na calçada, ele falou, nossa, só assim pra você, é, só assim pra te ver, Silas. Então, só pra você ter um grau de noção do nível do vício, né? Eu mal custava sair. Então, cara, eu infelizmente perdi tanto tempo que eu ficava só jogando que eu me atrofiei essa questão social. Eu tenho essa questão de ser ter muita dificuldade para me comunicar, de me expressar. Graças a Deus eu me libertei depois que eu comecei a frequentar mais a igreja, depois que eu comecei a sair mais, né? Depois que eu comecei a trabalhar mesmo. Depois que eu saí de casa e comecei a trabalhar. Aí eu dei uma melhorada. Mas antes disso minha vida tava um desastre, porque eu jogava e eu não pensava na vida, não pensava no futuro, não focava em uma faculdade, não focava em estudar, então eu só ficava jogando. E, cara, isso tem uma angústia muito grande nessa questão, porque eu perdi muitas oportunidades, tanto na questão de conhecer alguém, relacionamento, ou talvez de um trabalho melhor. E uma coisa que me pega muito e eu fico muito triste nessa questão, né? De ter me envolvido tanto com jogos. Eu lembro que em 2020 eu comecei a fazer live. Aí eu comecei a fazer live na época da pandemia, para poder pelo menos ver se eu conseguia, né, viralizar, ganhar, ver se eu conseguia trabalhar com essa questão de jogo, né, já que eu era tão viciado, por favor, vou fazer live e vou tentar ganhar dinheiro com isso, né. Só que infelizmente eu até fiz live, comecei a jogar e tal, parecia que tava dando certo, parecia que não. Tinha quase ninguém na live, e depois aparecia algumas pessoas para ajudar, mas aí depois virava para zero, uma pessoa. E eu nunca vi, tipo assim, eu nunca via algo interessante em mim que as pessoas possam me assistir, porque, como eu já tinha falado, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com essa questão de comunicação, de me expressar. Então, aí eu já aproveitei que é, talvez isso poderia me ajudar a questão de ganhar dinheiro, né? E trabalhando algo que eu gostaria de fazer, né? Fazendo live. E aí. E também aí eu poderia me expor mais, conversar mais, interagir mais. Tanto que eu dei uma melhorada quando eu tava fazendo live, eu conversava, eu interagia com todo mundo. Era algo legal, eu sentia, sabe, falando, nossa, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. Mas infelizmente eu tava fazendo live e depois eu desanimei, parei, desanimei, parei. E parecia que nada tava dando certo. Eu não, as lives não tava dando certo e eu acabei desistindo. Só que e até nisso eu me arrependo de não ter tentado, pelo menos, insistido, né? Então vai que hoje eu poderia ter dado certo, ou talvez não, né? E eu queria fazer esse vídeo mais para desabafar mesmo, para falar sobre essa questão de vício nos jogos. E hoje eu tenho muita dificuldade, né, nessa questão de me expressar, me comunicar, mas graças a Deus eu tô me melhorando a
cada dia, né? Mas é isso. O que eu queria falar é sobre isso mesmo. E é isso, rapaziada.